Olá pessoas, bem-vindos aqui a mais uma aula do mini curso de IPv6. Nessa aula a gente vai falar de endereço global. Antes de começar a aula, essa semana a gente está aberta as inscrições para o meu treinamento CCNA e CCNP Risco Zero. Acesse lá gustavocalau.com.br e veja todas as informações, tem todos os detalhes lá, qualquer coisa me manda um e-mail. Então bora para a aula aqui. O Global Unicast Address é o endereço correspondido pelo range 2000:2.2./3. Esse /3 eu coloquei em vermelho aqui, significa que os três primeiros bits tem que ser sempre iguais ao de referência. Então 2, se eu transformar em binário, vai ser 0010, transformando esse hexadecimal em binário. Então os três primeiros bits tem que ser exatamente iguais a 001, sempre. Se eu colocar o 842 e 1 aqui em cima, né, a gente tem a referência, isso simplesmente, esse /3 significa que eu posso ter o range de 0010 até 0011. Os três primeiros bits eu nunca posso mexer, o resto eu posso mexer. Então eu tenho um intervalo aqui de endereços globais que vai de 2 até 3 e o meu range vai de 2000 até 3 FFF. Significa o que, galera? Começou com 2 ou com 3 o IPv6, é um endereço global e unicast é um endereço roteado na internet. Então ele deve ser único, similar ao endereço público IPv4. A RFC 2839 e 6890 reservam um range 2001 DB8:2.2./32 para documentação. Então toda vez que você estiver lendo um livro, uma RFC, alguma coisa em IPv6, algum treinamento, provavelmente eles vão usar o endereço 2001 DB8 para não ficar utilizando o endereço de alguma empresa, por exemplo. Então, em vez de ficar dando exemplo, fazendo lab com endereços reais de alguma empresa, existe esse range aqui. A gente tem aqui o Global Routing Prefix, Subnet ID e o Interface ID. A gente viu que sempre que o endereço for global, ele vai começar com 001, então vai ser 2 ou 3. Subnet ID aqui, junto com o Global Routing Prefix, a gente vai chamar de rede. E o Interface ID a gente chama de a porção de host, que simplesmente é o dispositivo do usuário lá. Impressora, computador, um AP, sei lá, o que está com IP ali. A porção de interface ID é a identificação do host. A gente tem uma regra aqui não escrita da 314, né? Então a gente tem um endereço IPv6 escrito aqui. Repare que a gente tem 8 conjuntos de 16 bits. Então a gente tem aqui 8 hexatetos separados por 2 pontos, representação hexadecimal. A gente tem aqui os primeiros 48 bits, a gente vai chamar aqui de Global Routing Prefix. A gente vai pegar aqui 16 bits para fazer subrede. Então 48 mais 16, a gente vai chegar até o /64 para fazer subrede. E os últimos, a gente chama aqui de Subnet ID, né? Esses 16 bits. Se eu tenho 16 bits para fazer Subnet ID, quantas redes eu consigo criar? 2 elevado a 16, 65.536 subredes dentro dessa rede Global Routing Prefix aqui, por exemplo. E os últimos 64 bits aqui é a porção de Host ID. Então eu tenho 2 elevado a 64 hosts em cada subrede criada aqui no IPv6. Então eu posso ter host pra caramba dentro de uma rede IPv6 aqui. Essa porção a gente chama de Interface ID. Então se eu tenho 64 bits até a porção de Subnet ID, mais 64 bits dentro da porção de Interface ID, eu fecho ali no meu /128, que é o endereço IPv6 completo. Por que 314? Regra 314. Eu tenho 3 conjuntos ali, 3 hexatetos para Global Routing Prefix, um hexateto aqui para Subnet ID e 4 hexatetos aqui para Interface ID. Então essa regrinha de 314. Subrede no IPv6, né? Apesar de a gente não precisar ficar calculando subrede igual IPv4, a gente também pode conseguir fazer aqui no IPv6. Então se você recebeu lá, se você recebeu 2001 0db8 café 2.2./48 da operadora, por exemplo, você tem até ali o /128 para você fazer subrede. Normalmente você não vai quebrar até o /128, você vai quebrar no máximo até o /64. Não é recomendado que você quebre mais do que um /64, porque os últimos 64 bits sempre vai ser a porção do Interface ID, do host. Então é recomendado você quebrar aqui até /64. Os últimos 64 bits aqui vai ser a porção do Interface ID. Teoricamente você não é para você mexer nele, você até pode, mas não é recomendado. Tem o Global Routing Prefix que foi dado pela sua operadora, 1/48, e aqui a gente tem 64 menos 48. Se a operadora te deu 1/48, você pode mexer até um /64. 64 menos 48 vão dar aqui 16 bits. 16 bits para fazer subnet, então eu posso fazer 65.536 subnets, subredes. 2 elevado a 16, 65.536. Então eu vou pegar aqui a minha primeira rede, seria 2001 0db8 café 000, todos os bits zerados, /64. A minha segunda, 001. A minha terceira, 002. Por exemplo, quarta seria 003, mas eu já coloquei aqui 00F, né, que é para representar a minha última subrede na rede 0 aqui. Só que aí eu vou ter um intervalo aqui de 65.000 subredes possíveis. Eu não vou colocar todos aqui, mas a minha última seria, por exemplo, 2001 0db8 o café FFF. Então você tem todo o intervalo de 0, 0, 0, 0 até FFF, todos os intervalos ali possíveis para fazer subrede. Então, como a gente tem 16 bits, a gente tem 65.536 subredes quando o operador ele te der um /48, por exemplo. Eu posso andar aqui mais do que um 64. Eu posso andar aqui, por exemplo, mais 2 casas. Reparando aqui que
lembrando aqui que é hexadecimal, se eu ando mais 2 casas para a direita, eu estou pegando aqui mais 8 bits. Então 64 mais 8 daria ali 1/72. Não é recomendado você fazer isso, é recomendado você sempre parar no /64. Então não ande mais que 1/64 para você quebrar a subrede. E para fazer ligação de 2 roteadores, por exemplo, utilizando IPv6. No IPv4, a gente tinha uma ligação ponto a ponto dessa, a gente usava 1/30 para economizar endereço. No IPv6, você pode fazer também, a recomendação é que você utilize 1/127. A RFC 6164 fala para você reservar um endereço /64 inteiro para você quebrar em /127. Para ver como é que você faz a alocação de endereço IP na sua rede, você pode consultar os planos de endereçamento da Cisco IPv6 Address Guide ou do RIP NCC. Você pode colocar isso aí no Google que vai aparecer para você lá vários modelos de endereçamento aí que você pode utilizar dentro da sua rede. A gente tem aqui o Global Routing Prefix e a interface ID. Por exemplo, ISP recebe /32. Não é uma regra, né? É só uma recomendação. Sites recebem /48, empresas, universidades, empresas maiores, por exemplo. Residências, né? Podem receber /56. Então, por exemplo, você tem uma residência, né? Você tem uma casa. A operadora, por exemplo, pode dar um /56. E você vai ter ali 8 bits para fazer subrede dentro da sua casa. Você vai ter ali 256 subredes IPv6 com 64 bits de host em cada rede dessa que você pode criar. Então, você pode ter ali octilhões de endereços ali dentro da sua casa. Muito mais do que o IPv4 e IPv6 válidos. E aqui configurando um Global Address estático, GUA aqui é Global Unicast Address, vou pegar aqui a interface G0/0, vou chamar de rede laranja, interface G0/1, interface rosa, serial 0/0/0, interface verde. Eu tenho aqui a rede 2001 DB8 café, aqui eu tenho a subrede 2.1, eu tenho a subrede 2.2 aqui na rede rosinha e a subrede 2.3 na rede verde. A interface G0/0 vai receber o final 2.1, a G0/1 também e a serial 0/0 também. Vou pegar aqui o host A 2.100 e o host B 2.100. Então se eu pegar o R1 aqui, interface gigabit 0/0, IPv6 address 2001, 2.db8, 2.café, 2.1, 2.2.1, que é o final do endereço ali, /64. E vou dar um no shut e vou dar um exit, habilitei o IPv6 global nessa interface. No R1, eu vou entrar na interface 0/1, colocar o 2001 DB8 café 2, 2.2.1, e na interface serial 0/0, vou colocar ali o café 2.3, também 2.2.1. Então, configurei ali, e para configuração do host, primeiro eu vou dar aqui um show IPv6 interface brief para ver qual o endereço que eu tenho aqui, por exemplo, na 0/0. Repare que eu tenho um endereço link local, que é o F80, eu sempre vou ter o link local, e vou ter também o global que eu acabei de configurar, que é o 2001, 2.db8, 2.café, 2.1, 2.2.1. E na interface aqui do dispositivo, do computador, eu tenho aqui o endereço 2001 DB8 café 2.1 2.100 subnet prefix length. Aqui eu estou fazendo no Windows, né? A máscara que, na verdade, o tamanho do prefixo /64 e o default gateway ali, o café 2.1 2.2.1, que é a interface laranja ali. Isso aqui seria o host A. Então, bem tranquilo de configurar. E eu posso usar também o comando general prefix, que é um atalho aí que os equipamentos Cisco me dão, que é eu colocar IPv6 general prefix calau. Então, definindo aqui um prefixo chamado calau, e esse prefixo calau, que vai ser o atalho, na verdade, quando eu digitar, vai ser 2001, 2.db8, 2.café, 2.2./48. Então, quando eu entrar na interface gigabit 0/0, colocar aqui IPv6 address calau, que vai ser aquele atalho que eu criei, e coloco o resto do endereço. Se é /48, eu preciso completar ali com mais 80 bits, então fica 0, 2.0, 2.0, 2.88, 2.2.1, é a rede que eu criei, e o 2.2.1 é o IP dessa interface, é o final do IP dessa interface. Eu vou dar um no shutdown aqui, vou dar um exit, e se eu entrar na interface gigabit 0/1, vou dar o IPv6 address calau, subrede 00099, IP final 1, a máscara /64, o tamanho do prefixo, na verdade, né? No shutdown, e vou dar um end, e vou dar um show IPv6 interface brief. Repare aí que na 0/0 ficou 2001 DB8 café 2.88, 2.2.1, e na 0/1, 2001 DB8 café 2.99, 2.2.1. Então, simplesmente, isso é um atalho, e vamos ver aqui o que é o i64, né? Eu tenho aqui IPv6 address 2001 0DB8 café 2.99, 2.2./64 é o i64. O que esse comando faz? A gente sabe que todo dispositivo Ethernet ele tem um endereço MAC. Então, vamos pegar aqui o R1, G0/1, ele tem um endereço MAC 0003 6B9D480. Se eu pegar o endereço agora que foi gerado na interface G0/1 do R1, repare que foi 2001 DB8 café 99, que é o que eu coloquei lá em cima, e ele pegou o MAC da interface 003 6B, colocou FF
FFE no meio, continuou E9D480. E ele pegou o sétimo bit ali, se for 0 ele transforma em 1, e se for 1 ele transforma em 0. Como assim? Ele vai pegar um endereço MAC, por exemplo, 00036B, ele pega a primeira metade do endereço, os primeiros 24 bits, ou os primeiros 6 dígitos, coloca um intervalo no meio, completa com o resto do endereço, que é o E9D480. Nesse intervalo do meio aqui, como o endereço MAC ele só tem 48 bits, e eu preciso que no porção da interface ID, no host ID do endereço IPv6 eu tenha 64 bits, se o MAC tem 48 e eu preciso de 64, vão faltar 16 bits para completar no MAC. Ele completa aqui com FFFE, sempre com esse valor. Além disso, ele vai pegar aqui o sétimo bit, da esquerda para a direita. Então, no primeiro 0 ali, eu tenho 4 bits. Eu preciso do sétimo bit. Então, eu vou para o segundo 0. Eu conto aqui mais 4 bits. Eu conto até o sétimo, que vai ser esse terceiro bit do segundo conjunto aqui, que eu coloquei em vermelhinho aqui. Se for 0, eu transformo em 1. E se for 1, eu transformo em 0. Então, é 0, eu transformei em 1. Então, na verdade, agora, qual é o valor que ficou ali? Colocar 8, 4 e 2 em 1, aquela referência que a gente sabe fazer. Então, na verdade, é 0203 6B FF FE E9 D480. Então, sempre pega o endereço MAC, separa ele na metade. A primeira metade você coloca para a esquerda, a segunda metade você coloca para a direita, e no meio você coloca FFFE. E o sétimo bit você flipa. Se for 0, você transforma em 1, e se for 1, você transforma em 0. Então, sempre conto da esquerda para a direita, 7 bits. Como é tudo 0 ali, o meu MAC original é 00, ficou fácil. São 4 zeros mais 4 zeros. Pego o sétimo bit e flipo ele. Se for 0, transforma em 1. Então, aqui é 0, transformei em 1, e vejo qual é o valor, que é o resultado, que foi no hexadecimal, 8, 4 e 2 e 1 ali, o bit que está ativo é a representação do 2, então vira 0203. Esse valor é colocado no final do endereço, para popular a porção de interface ID, ou host ID. Então é assim que o EUI64 funciona. Esse valorzinho aqui é colocado sempre no final do endereço, e é baseado no endereço MAC daquela interface. E a gente tem aqui a alocação dinâmica do IPv6, utilizando o ICMPv6. A gente vai colocar aqui o endereço IPv6 estático, né, sem usar o EUI64, 2001, 0DB8, café 99.2.2.1. Eu vou falar que agora, esse roteador também aqui vai rotear rede IPv6. Vou dar o comando IPv6 unicast routing. A partir desse momento, se uma máquina mandar um router solicitation, o roteador vai responder que ele é um roteador, vai mandar um router advertisement falando que ele tem informações para aquela máquina. E, por exemplo, vai mandar informações ali do prefixo que ele está configurado, que é o 2001, 0DB8, café 99, e automaticamente a máquina vai pegar ali mais a porção, por exemplo, interface ID, adicionar esse endereço, e automaticamente essa máquina pegou do roteador o prefixo global, a rede que ela pertence, e automaticamente agora ela tem um endereço IPv6 global para navegar na internet, sem intervenção nenhuma sua. Então automaticamente ela pegou esse endereço, depois a gente vai ver isso com mais cuidado. E é isso aí, galera. Obrigado por assistir, entre lá no site e até a próxima.